Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Inês, do Jardim Belval, pergunta: onde eu moro, muita gente usa drogas. Foi difícil aceitar o fato de que meu filho usa também. Eu fico confusa, pois ele diz que parou de usar, mas seus comportamentos indicam outra direção. Como posso saber se o meu filho está usando maconha ou até cocaína? Bom, Dona Inês, muito obrigado por ter enviado sua pergunta. Como a senhora pode perceber, o uso de drogas vem acompanhado da mudança de comportamentos. Se ele está estranho, pode ser porque usa alguma coisa. Os pais devem ficar mais atentos aos filhos, porque no início do uso, os filhos disfarçam bem, mas com a progressão da doença, ficam desatentos e os pais descobrem as drogas no meio das roupas, no quarto ou até no banheiro. Por exemplo, quando um filho começa a fazer o uso constante de maconha, o seu modo de andar fica mais lento, ele fala meio arrastado, a pupila dilata, a parte branca dos olhos fica avermelhada, começa a comer muito mesmo sem necessidade, fica com a boca seca, bebe muita água, fica impregnado com um cheiro ruim, o seu dormitório fica fedendo, fica muito com janela aberta, vive usando colírio nos olhos, queima incenso no quarto e outras coisas para disfarçar o uso. Em geral, o filho que usa maconha acaba não indo mais trabalhar, se acomoda na vida, não tem ânimo para nada, mas não enche a paciência dos pais. Por isso, muitas famílias consideram a maconha como droga leve, mas devem saber que ela é perigosa, afeta a memória e abre o caminho para outras drogas piores. Já na cocaína, o filho fica mais agitado, vive dando problemas na escola, o coração fica acelerado, o sono fica alterado, fica acordado demais à noite e dorme muito no dia seguinte. Outro efeito da cocaína é que a pupila fica bem dilatada, a pele fica com palidez acentuada, fica fungando o nariz a todo instante, como se tivesse rinite crônica, vive assoando o nariz, alguma de suas narinas pode estar branca ou machucada ou até saindo um pouquinho de sangue. Geralmente há objetos ligados ao uso escondidos no quarto de dormir, tais como canudinhos de papel, canudinho de refrigerante, caneta Bic sem carga, nota de dinheiro enrolada formando um tubinho ou cápsulas de cocaína vazias até no meio das roupas. Essas são algumas dicas interessantes. Fique, de certa forma, prestando bem atenção e vamos enfrentar o problema. Tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima pergunta? Dona Elizabeth, da Vila Helena, pergunta: tem uma vizinha cuja filha está usando drogas. É uma moça bonita, os pais têm muitas posses. Não precisava seguir este caminho. Pensando nela, lembrei-me de quando ela era criança, fazia muita birra e os pais sempre atendiam aos seus pedidos. Minha pergunta é como lidar com a birra. Bom, Dona Elizabeth, muito obrigado por ter enviado a sua dúvida, pois as birras fazem parte do arsenal de chantagem que muitas crianças se utilizam para infernizar a vida de muitos pais. A estratégia da birra foi se moldando ao longo dos anos, foi adquirida com o passar do tempo. Nossos filhos não nascem manipuladores, nem mentirosos e nem prepotentes. Eles aprendem um padrão de comportamento junto à família, perto dos amigos ou vendo televisão. Toda birra é um momento onde precisamos unir toda a família, inclusive a empregada doméstica e os demais parentes, para conversarmos sobre o que queremos para os nossos filhos. Junte toda a família e faça a seguinte pergunta: quais são as mudanças de comportamento que iremos fazer em nós para provocar as mudanças que desejamos nos outros? A birra é um sinal de rebeldia, de chantagem emocional, de colocar os pais como reféns dos caprichos dos filhos. Muitas vezes, a birra pode ser porque alguém precisa de mais elogio, de mais incentivo ou de mais atenção. A autoestima de uma pessoa
passa muito pelo reconhecimento de suas qualidades. A birra não deixa de ser uma forma de chamar atenção para alguma necessidade não atendida. Se a criança faz birra hoje e os pais aceitam passivamente essa situação, com o passar do tempo, as coisas somente ficarão piores e na adolescência teremos um grande problema a ser enfrentado. Todos precisam estar preparados para lidar com esse comportamento, tendo o desejo de mudar essa situação. Se a mãe cede ao escândalo da birra, perderá o controle sobre a educação do filho. As mães de antigamente sabiam exatamente o que fazer com esses escândalos. Quando eu era criança, com a minha mãe, não tinha essa coisa de dizer, olha, quando seu pai chegar à noite, eu vou contar tudo para ele. Minha mãe tomava as providências na mesma hora. Nenhum de meus irmãos usou droga ou fumou cigarros. Agradeço muito a minha mãe pelo modo como ela nos educou. Muitos pais modernos não querem usar o modo de educação antigo, mas não têm outro modelo melhor para oferecer. As crianças precisam de limites, precisam saber claramente o que podem e o que não podem fazer e o que vai acontecer se fizerem algo inadequado. A família precisa ter uma regra clara para as questões da birra e uma perda automática toda vez que ela acontecer. Poderíamos ter uma regra assim: nesta casa é proibido ter qualquer comportamento que seja classificado como birra ou que possam constranger os pais ou demais familiares. Quem fizer birra ficará uma semana sem computador e televisão. Regras e perdas é a nossa estratégia favorita para lidar com comportamentos inadequados dentro de casa. Tente isso que vai funcionar, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa.